Muito bem, continuando então, nessa segunda parte, continuamos cobrindo o tema da avaliação visual, acidentes de trabalho e seus impactos na produtividade. Estamos discutindo quais são os critérios visuais ideais no momento da contratação para que haja uma perfeita associação entre habilidade, capacitação, segurança e eficiência no trabalho, passando por uma seleção criteriosa, objetiva e bem abrangente das habilidades visuais do contratado, do trabalhador. Os objetivos dessa aula serão, então, extrapolar, ir um passo além na discussão dos critérios internacionais da Organização Internacional do Trabalho, segundo os grupos e habilidades, e vamos discutir, então, qual seria o impacto da acuidade visual e das demais habilidades envolvidas para um bom desempenho. Lembrando sempre que, quando se fala em acuidade visual, vamos falar muito além de só habilidade de enxergar letrinhas, estaremos considerando o processamento visual, ou seja, como o cérebro utiliza esses estímulos gerados pelo olho em prol de uma equação das demais habilidades levadas a partir da via de acesso, que é o olho, como via principal da parte sensorial humana, para as habilidades ligadas ao sistema nervoso central e habilidades da vida diária. Então, é importante nesse tipo de discussão lembrar sempre que, apesar da função visual se originar no olho e ser convertida, a luz ser convertida em estímulos neurológicos na retina, a nossa grande função será neurológica, será cerebral. E aqui, então, nós vamos discutir quais são os fatores que vão impactar na qualidade final da nossa visão. Quando se fala em visão funcional, visão no trabalho, visão em atividades da rotina diária, nós vamos considerar que a visão é importante, que ela é a principal fonte de informação em qualquer tipo de iluminação, em qualquer tipo de atividade, né, que requer uma boa coordenação visomotora e cognitiva, assegurando segurança e eficiência do indivíduo. É muito importante que a gente tenha consciência de que nem sempre ter uma boa acuidade visual significa que nós estamos cobertos e seguros para exercer as atividades da nossa rotina diária. Esse tipo de proposta que nós fazemos, que é uma avaliação entre a habilidade visual, habilidades de rotina e função visual, são importantes por várias razões, entre elas, porque elas ampliam a margem de segurança das avaliações admissionais na medicina do trabalho. Temos, então, a oportunidade de excluir possíveis casos, problemas ou frustrações pessoais. Por exemplo, quando a contratação e a pessoa descobre que ele não tem condições de sustentar o tipo de trabalho para o qual ele foi designado. Outra coisa muito importante nesse tipo de screening é que nós vamos ter referenciais pré-admissionais que vão ser usados para futuras referências em doenças ocupacionais. Então, naquele momento da contratação, qual era o perfil profissional daquele indivíduo? Porque muitas vezes poderemos ter depois queixas ligadas a distúrbios, queixas ligadas a alguns tipos de sinais clínicos, como dores de cabeça, formigamentos, paralisias, déficit de atenção, erros que vão ocasionar no momento do trabalho um prejuízo funcional muito grande e que vão repercutir na maneira, inclusive, para esse próprio funcionário ser avaliado, esse funcionário ser promovido dentro da empresa que ele está. Então, isso já era um fator pré-existente ou foi alguma coisa adquirida diante das condições que ele está submetido no trabalho dele? Então, isso é importante para ser considerado. Uma outra coisa importante é que, nessa maneira, é possível reforçar a relação médico-paciente.
porque nós podemos explicar para aquela pessoa, como fazemos muitas vezes durante a contratação, de que embora ele queira muito aquela função, ele tem algumas barreiras funcionais que o levariam a não ter pleno acesso àquela atividade que ele deseja e nem a uma ascensão profissional que ele naturalmente esperaria dentro daquela função. E também é importante para explicar e justificar, não só na organização, mas para a própria pessoa, para o próprio funcionário, para o próprio paciente, caso de remanejamento de função e próprio setor laboral. É muito interessante isso aqui, eu vou citar um exemplo de uma pessoa que é um ótimo funcionário, trabalha 15 anos na empresa, era um laboratório de análises clínicas, e ele fazia muito bem a função. 20 anos de profissão, 15, 20 anos, ele foi promovido para um outro setor novo, que ele queria muito mudar de função, aprimorar, se enriquecer com outras habilidades, e ele começou a cometer uma série de erros na nova função. Era um laboratório de análises clínicas e exigia um nível de detecção de visão cromática que ele não tinha. Então, ele começou a cometer erros na leitura de alguns exames por um déficit que ele, na outra função, não era importante, porque eram medidas numéricas, e ele passou a usar uma escala cromática, a que ele, então, nesse ponto, apresentou uma limitação. Uma outra coisa interessante na visão funcional é que ela vai acrescentar dados sobre a evolução e prognóstico, se houver algum tipo de limitação, até que ponto que a pessoa pode permanecer naquela função. Por exemplo, um problema lombar, um problema articular, um LER, né, que é uma lesão repetitiva no trabalho, que pode levar a algum tipo de limitação para ele. Então, isso também vai impactar. Porque nessa avaliação sensorial, nós temos um upgrade da função para um nível, inclusive, organizacional, um nível pessoal, de capacitação e de competência, eficiência, produtividade e segurança no trabalho. Então, a gente tem aquela tríade da satisfação organizacional, mas muito também satisfação pessoal e qualidade de vida dessas pessoas. Então, a clássica tabela de Snellen, que é usada praticamente como principal indexador visual na medicina do trabalho, na medicina admissional em geral, né? O que a gente tem nessa tabela? A gente tem, então, a medida do estímulo numérico, que a gente chama de resolução espacial, de letras em tamanhos decrescentes, né, que deverão ser lidas com ou sem correção. A maior parte das vezes é totalmente aceita uma correção visual. Tá? Mas esse exame aqui não será suficiente para alguns outros tipos de função. Então, de um modo geral, se for, por exemplo, uma classe 1, 2 ou 3 daquela escala inicial da primeira parte da aula, onde eles serão inspetores, eles vão avaliar funções, detalhes de encaixes, circuitos eletroeletrônicos. Uma acuidade visual superior é um ponto a favor, é um ponto que facilita aquele trabalho executado. Mas, por exemplo, se for um jogador de basquete, uma pessoa que vai fazer uma condução de um veículo, 20/40, 20/60 de visão pode ser uma visão considerada segura, dependendo do tipo de trabalho que ele faz. Então, essa indexação por si só não justifica uma rejeição ou então um referendo para aquele tipo de profissão. Então, se eu for um operador de sistemas, se eu for trabalhar com planilhas, eu teria um tipo de demanda visual completamente diferente da demanda, por exemplo, para o indivíduo que vai trabalhar com outros tipos de atividades. O indivíduo que for trabalhar com o grande público, uma pessoa que for trabalhar como porteiro, como controlador, como assessorista, ele tem uma demanda completamente diferente de um operador de telemarketing, de um operador de banco de investimentos, etc. Então, isso também é interessante e deve ser levado em consideração. Inclusive, observem aqui
que uma pessoa que vai trabalhar ao ar livre, um carteiro, um entregador, um motociclista e etc., ele terá de lidar muitas vezes com situações de contraste completamente diferentes. E dependendo de uma limitação, isso pode diminuir a velocidade com que ele faz o trabalho. Então, quando se fala em desempenho visual, nós vamos ter, dependendo então de cada classe a ser contratada, nós vamos levar em consideração vários níveis de demandas, né? Desde, por exemplo, o indivíduo que vai trabalhar com empilhadeiras, que vai trabalhar como motorista, a visão periférica é tão importante quanto a visão central. O indivíduo que vai trabalhar na inspeção de pequenos equipamentos, de junções, com soldas, ele vai precisar do processamento de textura e movimentos muito mais apurada do que o indivíduo, por exemplo, que vai trabalhar lidando com o público em geral, um trabalho assim de mais um profissional tipo 5, 6, né? Que é um nível de demanda visual mais baixo. A cuidado especial para quem vai trabalhar com cores, com contraste, a nível muito mais elaborado, vai controlar grandes painéis, onde ele vai ter simultaneamente de conjugar informações para tomar decisões específicas. A atenção visual é fundamental na maior parte de trabalhos, classe de 1, 2 e 3, indivíduos com uma demanda, por exemplo, trabalhando com perfuratrizes, escavadeiras, trabalhando com esse nível de objeto, com esse nível de aparelho, com esse nível de máquina, ele vai ter de ter a resolução temporal, espacial e atenção visual muito mais elaborada. Então, isso aí nós vamos continuar discutindo, mas são a base multidimensional do que justifica, então, a qualidade do desempenho que essa pessoa vai ter, ou então o índice de risco no trabalho que ele vai apresentar. Isso é muito interessante, porque quando se fala em visão, habitualmente no nosso teste de Snellen, nós estamos inclusive avaliando de um modo monocromático, porque habitualmente são letras pretas num fundo branco reflexivo. Nós estamos avaliando a nossa habilidade num mundo que, na verdade, vai exigir muitas outras habilidades, inclusive a nossa habilidade e rapidez de adaptação a vários níveis de luminância. Lembrando que a luz é a matéria-prima do sentido visual. Então, numa praia, numa montanha, dependendo do tipo de reflexão a que a nossa visão está submetida, nós teremos um nível de habilidade visual completamente diferente daquela que teremos, por exemplo, num indoors, né, que seria num ambiente interno, que seria, por exemplo, dentro de uma gráfica, que seria, por exemplo, ao dirigir, saindo de um túnel e dentro de cidades com luz, faróis altos, etc. Num porteiro que vai andar em ambiente em semi-obscuridade, e um mineiro que vai estar produzindo escavações sob luz artificial, num ambiente totalmente à penumbra, que vai exigir níveis de resposta pupilar, de resposta sensorial, de sistema mesópico, escotópico e fotópico, completamente diferentes de uma pessoa que trabalha num ambiente de iluminação constante dentro de um escritório, por exemplo. Então, toda essa sensibilidade à luz também são fatores importantíssimos. Entre os testes que nós vamos considerar aqui, nessas próximas 2 aulas que fazem parte desse sistema, então, de discussão, nós vamos considerar, por exemplo, dependendo da função, cada nível de processamento da habilidade visual. Desde os níveis de detalhe, onde que essa parte vermelha que mostra o alcance, então, da acuidade visual clássica, pela tabela de Snellen, partindo para níveis intermediários, onde esse verde que vocês veem aqui, ó, né, essa parte intermediária, nós estamos falando em atividades da vida diária, que é aquela usada para os grupos 4 e 5, principalmente da classificação internacional de trabalho. E o nível 1 e 2 seriam processamentos já a nível do sistema nervoso central. Dependendo da função, uma acuidade visual
satisfatória nesse nível, libera nessa curva aqui, então, entre esse marrom e esse laranja aqui, já libera o indivíduo como apto. Mas imaginem que nós temos, então, de considerar ambientes de trabalho onde vai exigir uma intensidade maior de atenção sobre estresse, sobre o estresse auditivo, sobre o estresse de movimento, de temperatura, de pressão, etc., que vão interferir na integração sensorial global e, portanto, no desempenho final desse indivíduo. Essas curvas também são importantes porque, principalmente, essas finais aqui, que são curvas que são relacionadas ao desempenho temporal do indivíduo, a capacidade que ele tem de perceber e acompanhar o deslocamento no tempo. Isso vai ser importante no motorista, vai ser importante no indivíduo que trabalha com movimento, com precisão pelo tempo de deslocamento. E também alterações do sistema nervoso central, doenças desmielinizantes, demências, uso de medicamentos, que também será motivo de uma das nossas aulas, neurotoxicidade. Os primeiros sinais, as primeiras sentinelas se farão sentir nos níveis iniciais desse teste, onde toda a função visual é desdobrada em vários níveis de processamento e percepção sensorial. Esse é um exame já mais elaborado, é um exame psicofísico, onde é possível, através dos dados obtidos nessa curva, onde se apresenta aqui nesse tracejado, nós temos a média do desempenho, de acordo com cada uma daqueles 6 grupos, o nível de demanda que aumenta ou diminui. Logicamente que quanto mais alto, melhor, mas se formos exigentes demais, provavelmente poderíamos direcionar melhor, a seleção seria mais eficaz, sem sacrificar, talvez, o número de indivíduos que poderiam ser selecionados. Então, aqui há um exemplo do nível, por exemplo, se a pessoa trabalha com coisas maiores, um nível de exigência de detalhe menor, ela pode estar perfeitamente digamos assim, bem adaptada e com boa qualidade, numa função intermediária aqui. Já um inspetor que vai ver detalhes, que vai ver encaixes, que vai ver detalhes com muita cuidado visual, com muita sensibilidade, nós teremos de localizá-lo com esse nível de exigência. Então, é como se a gente pudesse fazer quadrantes de exigência e desempenho de acordo com a função daquele indivíduo. Portanto, no caso de qualidade, a personalização da seleção é fundamental. E aí, não é quantas, mas é como são vistas pela qualidade da função que aquele indivíduo vai desempenhar. Então, esse contraste visual também é muito importante porque ele expressa a diferença da luminância no padrão claro e escuro de uma cena visual. Isso vai ser crucial dependendo da função, da atividade daquele indivíduo, e fica muito claro aqui que num indivíduo cuja demanda é exclusivamente voltada em visualização de grandes objetos, essa função aqui é plenamente satisfatória. Mas, inclusive, se eu me limitar a um teste de acuidade visual, esse indivíduo conseguirá falar facilmente letras aqui que correspondem a 20, isso aqui é 20, 25, 20, 30 de visão. É uma visão satisfatória. Ele é capaz de ler jornal e tudo. Só que a qualidade final dele não é satisfatória. E a menos que nós apliquemos testes específicos, isso não vai ser detectado na hora do exame de rotina admissional a que esse paciente faz. Então, uma visão normal, uma visão com ofuscamento, compromete sobremaneira, inclusive, vários dados que a gente tem sobre proximidade, distância, presença de outros objetos ao redor. Então, isso é impactante. Portanto, é importante conhecermos esses índices, porque o grau de dificuldade que a baixa de visão está trazendo na vida daquele indivíduo, isso já é o paciente que volta no ambulatório para explicar as dificuldades
operacionais, que ele tem as dificuldades laborais, né? Ele enxerga letras pequenas, mas ele tem o quê? Ele tem acidentes, ele está passando no exame de rotina, periódico, lá no teste da medicina do trabalho, mas ele está tendo baixa produtividade, ele está cometendo erros, ele está sofrendo acidentes, ele está tendo alguma dificuldade maior, isso está tendo impacto na autoestima, na qualidade dele, de vida, etc. E aí nós temos de começar a direcionar o tipo de exame que a gente faz. Então, acidentes domésticos, acidentes no trabalho, não consegue ler bem à noite, claridade, dores de cabeça constante, em que condições, por que ele está ali? Outro especialista pediu o exame da visão, e muitas vezes isso vão ser questões colocadas para nós oftalmologistas, pacientes jovens com boa saúde, está tudo bem, mas ele às vezes não chega a 20/20, mesmo com a melhor correção. Então, é muito importante. Então, esses testes, por exemplo, são importantíssimos e muitas vezes uma coisa que nós não fazemos com a regularidade devida seria avaliar a visão cromática, a capacidade da visão de cores desses indivíduos, de acordo com a profissão que ele for fazer. Tá? Isso é fundamental. Lembrando que no Brasil, aqui na nossa região, que é a região sudeste, tá? O índice de portadores de alterações cromáticas congênitas, tá? É de 5 a 6% da população, principalmente a população masculina. Se nós formos para o sul do Brasil, essa incidência pode chegar a 7%. Ela é proporcional, ela é mais alta, como é sabido, na população europeia, população branca. E ela reduz significativamente na população negra e é quase que inexistente na população indígena. Portanto, isso impacta muito na seleção dos indivíduos em cada lugar do Brasil, inclusive, que a gente for trabalhar, né? Só para ter uma ideia, na Grande Belo Horizonte, 135 mil pessoas, no nosso universo, em torno de 3 a 5 milhões, serão portadores de alterações congênitas. E pelo menos 15 mil deles terão alterações do tipo protanop, e isso vai impactar certamente na qualidade e na segurança para dirigir à noite de todos esses indivíduos. É muita gente cruzando todo dia conosco aí, né, na nossa rotina, voltando para casa, tá? Para se ter uma noção, nós falamos muito em glaucoma, nós falamos muito em descolamentos de retina, isso é uma preocupação constante do nosso trabalho, mas impactando mesmo, nós temos, se formos ver na relação, para cada 135 mil pessoas portadores de um distúrbio congênito da visão de cores, teremos 35 mil com problemas, com chance de ter um descolamento de retina, e 35 mil pessoas com glaucoma. Então, para vocês verem como ainda mereceria muito mais atenção do que que dedicamos, essa incidência muito mais alta de alteração cromática congênita. E o que isso impacta? Impacta que, durante a noite, por exemplo, o indivíduo que seja portador de uma protanopia, que tenha associado um olho seco, ter quem a queixa de fotofobia, ele apresente uma significativa baixa na qualidade de visão noturna, como é o caso desse indivíduo de 21 anos de idade, com uma acuidade visual perfeitamente satisfatória para o tipo de trabalho que ele faz como bancário, mas ele teria repercussões na segurança e qualidade de visão dele, com toda certeza. Então, nós observamos que a visão diurna, ele ainda se apresenta na variação da normalidade, mas à noite, essa queda dele aqui, visão noturna, significou aquilo que vocês viram em imagens de equivalência digital, da qualidade final dele, e vocês observem aqui como isso impacta na qualidade e segurança dele, inclusive à mesma distância, como a legibilidade ficou muito mais prejudicada em todos os outros detalhes dele, por ser protanop e o impacto noturno muito maior. Essa outra senhora, uma antropóloga, alta míope, com boa acuidade visual, apesar de miopia, mas ela tem uma perda significativa de qualidade visual, que muitas vezes, esse primeiro exame foi feito em 2006,
Em 2006, com o intervalo, vou mostrar novamente, de março de 2006 para outubro de 2006, mesmo ano, ela teve uma progressão acentuada, tá? De uma esclerose inicial que ela tinha, cristaliniana, né? Eu mostro isso aqui porque muitas vezes, quando nós nos indexamos apenas pela acuidade visual, nós fazemos exames, inclusive, anuais nos pacientes. Quando muito, os exames são feitos anualmente, né? Mas para certos tipos de indivíduo, a queixa justifica um novo exame completo do perfil de qualidade visual que ele tem. Se for feito um teste de sensibilidade ao contraste, um teste de qualidade, isso aqui poderia ser revelado no intervalo de apenas 7 meses. Mas se pedimos para voltar dentro de um ano, isso poderá, para essa pessoa, a perda acumulada, repercutindo no trabalho, na função dela, pode ser muito maior do que imagina só o indexador clássico de visão. Então, a visão dela, né, com a baixa qualidade, olha aqui a diferença de um olho para o outro, inclusive. Tá? Foi interessante esse caso, o conto, era uma antropóloga, ela ia passar num projeto de pesquisa 3 anos na floresta amazônica com uma tribo de índios, que ela ia estudar, ia morar lá, ia ficar lá. Ela não pretendia voltar à civilização e ela começou a ter uma série de dificuldades de deambulação à noite. Ela queria acompanhar, queria fazer tudo. Como se sabe, na floresta amazônica, o nível de iluminação numa floresta de índios, numa localização remota, vocês imaginam o que significou para essa antropóloga, inclusive foi resgatada pela FAB, voltou por causa desse tipo de dificuldade que ela tinha, né? Então, há que se considerar isso em todos os momentos. Esse outro caso é um motorista também, ele tem 20/20/20/25 de visão, mas ele já apresenta uma subnormalidade em médias frequências, em baixas frequências espaciais, né? E isso significa para ele uma perda significativa de qualidade de visão. E isso faz com que, nesse caso aqui, ele não mais perceba um carro aqui, nessa localização. Ele tenha dificuldades, ele vai precisar estar numa velocidade maior, muito mais próximo, para identificar os demais carros com os quais ele está cruzando. Então, em termos de impacto, segurança e risco, aumentou sobremaneira o que esse indivíduo agora vai estar enfrentando no seu dia a dia. Muito obrigada.